Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje é dia do nosso Book Haul do mês de agosto de 2021. Eu vou mostrar todos os 23 livros que chegaram aqui na minha biblioteca no mês passado. Tem livro de literatura, de crítica literária, de linguística, de teologia, enfim. Vai ser um Book Haul bem amplo aqui para vocês. Como eu sempre faço, vou deixar na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para que você vá lá, dê uma olhada nos livros que lhe interessarem, veja o preço e tudo mais, e se for o caso, adquira o livro através do meu link, porque assim você vai estar ajudando a manter o canal. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e claro, se você não é inscrito ainda no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, começando aqui por literatura, eu trago 2 livros de Racine, que foi um importante autor do classicismo francês, tem alguns dos textos literários de maior influência na literatura ocidental e, enfim, faltava aqui na minha biblioteca, eu ainda não li, tá? Essa coleçãozinha aqui toda eu acho bem bonitinha, embora a capa seja simples, mas eu gosto muito dessas coisas assim. E aqui na lombada ela tem esse detalhe como se fosse um marmorizado. Então aqui este primeiro traz Andrômaca e Britânico, livros com orelha, os livros também encadernados e costurados. Dentro dos livros nós vamos ter tanto uma apresentação, tá? 2 apresentações na verdade, uma a primeira edição e outra a presente edição. Em seguida nós já passamos para os textos teatrais, né? Esta aqui é uma edição de 2005. Já aqui nós temos Fedra, Esther e Atalha, também uma edição bacana, com orelha, livro também encadernado e costurado. Segue o mesmo esquema, com 2 apresentações, né? Uma boa fonte, boas margens, livros que valem a pena você adquirir, ter na sua biblioteca, afinal de contas estamos falando aí de um clássico, né? Aliás, né? De 5 clássicos, porque você compra 2 livros por um preço até acessível, tá? Eu achei bem acessível. Você compra 2 livros com 5 textos teatrais. O Aleph, de Borges, Jorge Luiz Borges. Nós aqui em casa só tínhamos Borges em espanhol, tá, gente? Então aqui, por exemplo, o Aleph, na edição em espanhol da editora de Bolsillo, uma editora de Buenos Aires. Isso porque minha esposa cursou letras espanhol, né? E a monografia de conclusão de curso dela foi sobre Borges. Ela fez a análise de um dos contos, inclusive aqui, do Aleph, que se chama A Casa de Astério. E, em decorrência disso, nós tínhamos já aqui em casa o livro em língua espanhola. E eu estou querendo agora formar esta coleção aqui, uma boa edição da Companhia das Letras, uma coleção bacana, com capas que, pelo meu gosto, são bonitas. Aqui, olha, o conto que minha esposa analisou, A Casa de Astério, um conto bem bacana, que bebe aí de tradição mitológica e tudo, mas enfim, a gente sabe como é rica a produção de Borges, né? Quem conhece o autor sabe muito bem. Aqui o sumário com os textos que estão publicados nesta coletânea. Aqui uma edição do ano de 2008. Também qualidade Companhia das Letras, uma das melhores editoras do país, livros encadernados, costurados, com orelha. Ao longo dos próximos meses vocês vão ver essa coleção crescer aqui na minha biblioteca. Ainda no campo da literatura estrangeira, nós temos aqui o box com os contos completos de Lev Tolstói. No caso, aqui aquela edição que sai também pela Companhia das Letras, né? Nós temos uma edição mais antiga, bem rara e bem cara também, né? Que era publicada pela editora Kozak Naif, se eu não me engano, em 3 volumes. Esses livros estão custando uma fortuna no Brasil, tá, gente? Tem gente vendendo por alguns milhares de reais. No caso aqui, esta edição para mim está em bom tamanho, uma boa edição. A Companhia das Letras faz box com qualidade, né? Então nós temos aqui
um cartão para essa caixa muito bom, muito resistente. É uma capa simples, claro, mas segue um padrão da editora para as obras de Tolstói. Eu acho uma edição bacana. Se eu não me engano, é a mesma tradução, tá? Que a Kozak Naif utilizou, apenas com uma edição distinta, que para mim não faz diferença nenhuma, né? Então, um bom papel, uma fonte aqui de 1,5 mm, né? Ou seja, um pouco menor do que o padrão que as editoras geralmente seguem aqui no nosso país, mas não acho uma fonte muito pequena. Volume 2, basicamente a mesma estrutura, né? Esta edição é de 2018. Ao final tem aquilo que eu acho sempre importante, que é um índice de contos, né, para você procurar pelo título, né, que é sempre mais rápido do que o sumário mesmo lá no começo da obra. E conclui-se aqui a edição. Concluindo a parte de literatura estrangeira, temos aqui Um Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe, e A Peste Escarlate, de Jack London, 2 livros que vieram com o box do Clube de Literatura Clássica do mês de agosto. Aqui o livro principal, né, que é o livro do Defoe, seguindo sempre aquele mesmo padrão das obras do clube. 2 obras que eu não conhecia, né, que eu assim, sequer sabia que existiam. De Defoe, na verdade, eu conheço apenas Contos e o Robinson Crusoe. Com aquele mesmo padrão que a gente já está acostumado, né, livros muito bem acabados, com um projeto gráfico muito interessante. Aqui a capa forma uma espécie de um inseto, uma coisa tipo uma pulga, uma coisa do tipo, que deve ter a ver com o enredo da história, né? No caso aqui, talvez um transmissor, um hospedeiro aqui da peste, eu não faço ideia porque não li ainda, mas está aí, bem bacana essa edição do clube. E aqui o livro que veio de brinde, né? Vocês vejam que dialoga bem com o nosso momento, né? Então aqui A Peste Escarlate, de Jack London, é um livro ilustrado, né? Desta vez eles não fizeram bilíngue, como é uma prática do clube. Mas eu gostei da edição, gostei das ilustrações, gostei do projeto gráfico da obra principal e deixo aqui também, né? Bom, agora chegando em literatura nacional, nós temos Lígia Fagundes Telles, Passaporte para a China. Estou perto de concluir a coleção de Lígia Fagundes Telles, embora esteja cada vez mais difícil, né? Porque faltam 2 livros, Durante aquele Estranho Chá e As Horas Nuas, que são bem difíceis de achar, o preço é bem elevado, enfim, mas eu estou aí na luta para conseguir completar a coleção de Lígia Fagundes Telles aqui pela Companhia das Letras. Aqui é um livro de crônicas de viagem, né? Não é necessariamente uma ficção. Aqui uma edição do ano de 2011, também, né, seguindo, como sempre, aquele padrão da Companhia das Letras, né, livros muito bem produzidos, como sempre. Aqui José Lins do Rego, tentando também concluir a coleção, embora cada vez mais difícil, trazendo aqui Histórias da Velha Totônia, aquele mesmo padrão da coleção que eu já venho formando há algum tempo, já mostrei vários livros aqui para vocês. A única diferença é que este volume ele não tem orelha, né? O que é estranho porque toda a coleção tem. Mas, enfim. Aqui um livro que tem ilustrações, tá? Bem bacana, é o único da coleção até o momento que eu tenho que traz alguma ilustração no seu interior, até pelo caráter do livro, né? Afinal, nós temos aqui uma obra de literatura infanto-juvenil, mas tá aí, bem bacana, bem bonito. Aqui, Tudo é Rio, de Carla Madeira, um livro que sai pela editora Record. Fazia um bom tempo que não chegava nada da Record aqui. É um livro que eu não conheço, de uma autora que eu também não conheço, mas sempre eu faço isso, né? Quem acompanha os book hauls aqui sabe que, vez ou outra, eu adquiro um livro de um autor novo, um autor contemporâneo, para, lógico, né, conhecer aquilo que vem sendo produzido no nosso país. Aqui uma edição bonita, né, eu gostei dessa edição. Então esta edição que eu tenho é de 2021, ou seja, saiu recentemente. Mas provavelmente a primeira edição é de 2014, né, inclusive aqui diz que é a 5ª edição que nós temos. Mas eu, sinceramente, não conhecia a obra. E aqui, no caso, é um romance. Não posso dizer nada sobre
o enredo, sobre a obra em si, porque não fiz a leitura, mas futuramente trarei aqui para o canal, tá? Bom, tendo concluído a parte de literatura, vamos para a crítica literária, teoria literária, aqui sobre Shakespeare, do Northrop Frye, uma obra que faz parte de uma coleção da EDUSP, coleção Criação e Crítica. Um livrinho que eu já fazia algum tempo que eu namorava com ele, mas sempre ia deixando para depois. Eu gosto muito da literatura de Shakespeare, né? É um dos meus autores favoritos, mas eu não conhecia este livro, né? É uma obra de 2011 e nós temos, além de uma nota da tradução, um prefácio, uma introdução, temos aqui um passeio por algumas das obras de Shakespeare. Então nós temos Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, Hamlet, isso com um olhar crítico, obviamente. Quem conhece a obra de Northrop Frye sabe da qualidade de suas abordagens. Uma coisa interessante dessa edição é que a tradutora, a editora, tiveram o cuidado de traduzir as citações, né? Ou seja, existem editores que fazem corretamente isso aqui, né? Mantêm as citações ao texto no original, mas não traduzem numa nota de rodapé, lá no fim do livro, enfim. Isso complica muito para quem não tem noção daquela língua original, né? É sempre muito bom este tipo de escolha, né? Trazer aqui a tradução numa nota. Aqui, uma das obras mais interessantes que chegou no mês, o História Mundial do Teatro, de Margot Berthold. É um livro que sai pela editora Perspectiva, num formato bem diferente daquele que a editora geralmente publica, né, que são aqueles livrinhos pequenos, bem verticalizados. Aqui um livro em tamanho muito grande, também bem volumoso e muito rico em conteúdo, tá, gente? Então você vai ver aqui muita imagem, são fotos, são desenhos, reproduções de elementos importantes, né, para a compreensão do teatro em si. E claro, tá, uma cuidadosa abordagem do teatro ao longo do tempo. Então parte-se aqui do teatro primitivo e chega-se aí até os nossos dias, passando-se não apenas pela tradição ocidental. Então, ao contrário do que se poderia esperar, né, partindo ali dos gregos, não. Aqui nós temos Egito e Antigo Oriente, civilizações islâmicas, civilizações indo-pacíficas, China e assim vai, né? Então, muito rico o conteúdo desta obra e vale muito a pena, tá, gente? É um investimento que, embora seja um pouco mais alto, mas que você traz aqui, quem estuda teatro, né, você que está aí cursando letras, que pensa em enveredar por essa área, ter uma obra como esta é fundamental. Eu adquiri porque eu já idealizo alguns projetos para o ano que vem aqui no canal, tenho gestado essas ideias aos poucos ao longo deste ano, e este livro aqui vai me ajudar muito em um desses projetos. Aqui uma edição de 2014, né, a 6ª edição, e eu vou deixar aqui o sumário para vocês darem uma olhada. Bom, encerramos a parte de teoria literária, chegamos na parte de linguística. Aqui uma obra de linguística aplicada, uma obra que reúne vários artigos, organizada por Wagner Rodrigues Silva. É um livro um livro dedicado a homenagear Inês Signorini, que é um dos grandes nomes da linguística no nosso país e uma referência em linguística aplicada, né? Então nós temos aqui vários de seus ex-alunos, enfim, né, pesquisadores aqui do Brasil que também já têm renome na área, mas que colheram muito de Inês, com certeza, e que vão aqui tecer considerações a respeito de sua obra, sua influência. E o interessante é que tem aqui muita gente da minha universidade, tá? Da UFCG. Tem aqui a minha tutora na época em que eu fui bolsista do PET Letras, tem vários professores, professor Edmilson, professora auxiliadora, que também é um dos grandes nomes da linguística aqui no nosso país. Muita gente boa, Maria Augusta, o Iliani, enfim, a UFCG está em peso aqui nesta obra. Uma publicação da editora Pontes, aqui o sumário para vocês darem uma olhada.
Esta obra aqui é uma edição do ano de 2021, né? Então saiu do forno recentemente. Bom, aqui 3 livros que marcam a minha despedida de uma livraria muito importante para a minha formação, que é a livraria de Vânia. Quem é da UFCG já deve ter visto, né? Que ficava ali no Hall das Placas. Vânia, há algum tempo, tinha mudado de área, né? Não estava dando certo mais a sua livraria. Ela entrou em contato comigo, me ofereceu os livros por um preço bem abaixo do normal, né? E eu acabei adquirindo. Bom, no caso aqui, primeiramente, o Dicionário de Linguística e Gramática de Joaquim Matoso Câmara Júnior, um livro que eu queria há muito tempo. Inclusive eu via lá na livraria dela quando eu era estudante da graduação, mas sempre acontecia de precisar comprar outra coisa e ia sempre adiando. E até hoje eu não tinha o livro aqui, né? Sabendo que era um livro essencial. Matoso Câmara é uma das grandes influências na minha formação. E faltava esta obra, né? Futuramente eu já fiz um vídeo mostrando meus dicionários de teoria literária e futuramente eu farei um vídeo mostrando meus dicionários de linguística, da área de linguística, que são vários, né? Enfim, então hoje eu vou só me dedicar aqui a mostrar algumas questões mais amplas, né? Como por exemplo aqui a edição. Nós temos aqui a 28ª edição do ano de 2011. Embora tenha um sumário, né, mas, enfim, como todo dicionário, não é bem por aí que você vai encontrar os verbetes que te interessam, né? É aqui mesmo, pela ordem alfabética. É um livro essencial, tá? Para todo estudante de letras, você ter um dicionário deste, assim como o de Jean de Bois e outros por aí afora, são obras fundamentais. Auxiliam muito na pesquisa cotidiana do estudante na área de letras. Aqui é a gramática comparativa ou AIS, que faz uma abordagem de 4 línguas românicas, o espanhol, o português, o espanhol, o italiano e o francês. É de autoria de Ana Maria Brito, que eu vou ficar devendo uma pronúncia correta, mas provavelmente Birger Lose, Godofredo de Oliveira Neto e José Carlos de Azeredo. Azeredo sempre aqui nas publicações da editora OAIS, né, do Instituto OAIS. Bom, como o próprio nome já deixa bem claro, isso aqui é uma gramática comparativa, uma edição de 2013. É uma gramática comparativa, ou seja, vai estabelecer aqui um percurso de abordagem em que a estrutura das 4 línguas aqui contempladas vão ser confrontadas, comparadas, analisadas. Para mim, que sou colecionador de gramática, né, uma obra dessa já é interessante. Mas eu tenho também um interesse pelo estudo histórico e comparativo de línguas, então acaba sendo bem interessante, bem proveitoso ter um livro como este. E para fechar linguística, a construção do texto falado, isso aqui, gente, é uma coleção intitulada Gramática do Português Culto Falado no Brasil. São ao todo, se eu não me engano, 7 ou 8 volumes. Aqui nós temos o volume 1, eu tenho outros 4 volumes. Quando eu concluir a coleção, eu mostro ela na íntegra para vocês, tá? É resultado daquele projeto NURC, né, o Norma Urbana Culta. Enfim, é uma gramática que busca aí a descrição, como já deixa bem claro o seu título e enfim, os volumes que fazem parte aí da gramática, a descrição do português culto mais falado, tá? Mas que traz muita coisa que para o estudante da gramática, de um modo geral, inclusive da gramática normativa, é essencial. Por exemplo, eu entendi a noção de classe aberta e classe fechada em termos de morfologia, estudando pelos volumes específicos, né, dessas duas classes. Então, são livros importantes, interessantes até para quem não tem o objetivo de estudar a língua falada, mas sim a gramática normativa. Tem muita informação aqui que é relevante. Bom, 2 obras aqui de filosofia, né? Filosofia e história. Começando aqui pela filosofia, Platão, Diálogos, volume 2. Aqui nós temos Górgias, Eutidemo, Hípias Maior e Hípias Menor. Edições bem bacanas também, tá? Os livros, embora não sejam encadernados, mas tem orelha. Tem alguns que eu tenho aí que eu já li bastante e se conservam muito bem. Exemplo da República.
Então, esta editora aqui está fazendo um bom trabalho de publicação de textos clássicos, tanto Platão, Aristóteles e outros autores também, e vale a pena, tá, gente? Aqui no caso uma edição do ano de 2016, o sumário, ele traz sempre uma nota do tradutor e uma apresentação. E em seguida aqui, talvez uma das coisas mais ricas da coleção é trazer um estudo sobre a obra de Platão, né? Então ele traz aqui, contextualiza Platão na época, né, como discípulo de Sócrates, a influência que Sócrates exerceu em Platão, né, afinal de contas virou o personagem de muitos de seus diálogos. Traz aqui muito do que foi legado por Platão, traz seus dados biográficos e sua obra, né? As obras que são consideradas de Platão mesmo, né? E aquelas que são meio controversas, chamadas de apócrifos. Inclusive tem também os diálogos apócrifos publicados no volume 7 desta coleção. E aqui ele faz um resumo de cada uma das obras, bem bacana, né? E em seguida ele parte para os diálogos em si. Quem entende diz que são boas traduções. Eu não conheço o grego, estudei rapidamente, por conta própria, o grego. Durante um curto período da minha vida, aprendi apenas a identificar os caracteres e ler pouquíssimas palavras, né? Mas, então eu não tenho a mínima noção de quando uma tradução é boa ou não do grego. Mas algumas pessoas que eu já ouvi comentando e que têm propriedade para isso, né? Comentando aqui esta coleção, diz que são boas as traduções, então vale aí a pena você conhecer. E por fim, finalizando aqui o nosso book haul, nós temos o Outono da Idade Média, de Johann Huizinga, um livro que também fez muito sucesso, a edição da Kozak Naif. É uma edição muito bonita, ilustrada, enfim. Quem conhece o padrão da Kozak sabe como é, né? Mas que também está esgotado, claro, né, como tudo da Kozak, e vendido a preços astronômicos. E a Penguin Companhia trouxe a edição, infelizmente trouxe nesta coleção, porque sinceramente, gente, coleção fraca, né? Com todo respeito à editora, às editoras, né, ao grupo aí formado pelas duas, mas você abre aqui, inclusive, já começa com um texto, aqui não tem nenhuma folha de rosto, uma coisa do tipo. É muito estranho, né, gente? Essa coleção, muito frágil. Então aqui uma edição de 2021 e sem ilustrações, tá? Então nós não vamos ter aqui as ricas ilustrações que a edição da Kozak Naif tem, mas é uma obra fundamental para entendermos o Ocidente, para entendermos a Idade Média. A edição em si, para quem já conhece a coleção, sabe como é, né? Aquela mesma fonte, a mesma estrutura. Aqui é apenas colado, né? Não tem encadernação, não tem costura, mas vale a pena pelo conteúdo da obra, tá? Bom, eu encerro aqui com teologia. Fazia um tempo que eu observava a Biblioteca Católica, né? A minha Biblioteca Católica, um clube de assinaturas, só que voltado para o público católico. Eu sou católico, né, tenho formação católica, embora eu pesquise teologia de um modo geral, né, então eu pesquiso a teologia protestante, estudo teologia de outras vertentes que não o cristianismo também, mas eu tenho uma filiação ao catolicismo. Mas há algum tempo eu observava as publicações da Biblioteca Católica e ficava meio receoso em assinar, porque vem muitos livros com teor mais filosófico, né, doutrinal e tudo mais, mas vem, vez ou outra, chegou a ter um tempo em que era a maioria das publicações livros sobre vida de santos. Eu respeito muito, tá, gente? Mas assim, não é o que eu mais me interesso em ler, né? Eu não costumo ler vida de santos, então por isso eu não vinha com interesse em fazer a assinatura. Mas aí chegou a publicação de um livro de talvez aí o maior papa da cristandade, né? O papa que aproximou mais a igreja dos fiéis e aproximou a igreja de questões bem mais amplas,
um papa que foi respeitado fora da cristandade, inclusive. E eu admiro muito João Paulo II, né? Foi o papa da minha infância, né? O papa que, quando eu estava ali no catecismo, aquela coisa toda, eu aprendi a admirar. E por isso mesmo, quando eu vi que seria sobre João Paulo II a publicação, eu acabei assinando, né? Então aqui nós temos a obra Teologia do Corpo, de São João Paulo II, né, já canonizado aí. Ele vem num box, né? Então veio junto aqui um drama de João Paulo II, né? Eu não sabia que ele tinha também texto de caráter literário, então aqui um drama em 3 atos, uma peça teatral, né? Em 3 atos, e vem este livreto aqui, O Papa das Multidões, com frases e imagens do Papa, né? Então de um lado aqui uma frase, do outro lado uma foto dele, enfim, né? Nas suas viagens, aqui o momento do tiro, né, que ele levou. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do Book Haul. Sempre, né, um vídeo como este tem o objetivo de apresentar para vocês obras que vocês não conheciam ou que gostariam de ter a oportunidade de conhecer por dentro, ver como é que a obra está organizada, ver se vale a pena investir nela. E eu espero que os vídeos que eu esteja fazendo sempre alcancem esse objetivo, né, de dar para vocês um panorama destas publicações. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, é muito importante saber a sua opinião a respeito dos vídeos, né? E claro, se você já leu algum desses livros aqui e quer deixar sua opinião a respeito, ou se você quer adquirir algum deles, deixe também aí, porque sua participação é muito importante para o canal. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.